Olá, turma 202, olá, turma 301, olá, turma 302. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, ao nosso canal no YouTube, Matemática JV, canal exclusivo da Escola Joaquim Viana, para nossas aulas de reforço em matemática, ok? Bom, gente, a nossa aula de hoje, vamos continuar com matemática financeira. Semana passada nós vimos juros simples, agora nós vamos ver juro composto. Professor, qual a diferença do juros simples para o juro composto? Nós já sabemos que os juros é aquele valor que nós pagamos por algo que nós emprestamos, ou quando nós fazemos um financiamento, né? Então é cobrado um valor além do que o banco vai nos emprestar. Esse valor a mais é chamado de juros. E nós temos dois tipos de juros a considerar. Os juros simples, onde nós já vimos a fórmula da semana passada. Juros simples é igual ao capital, que é o dinheiro que você pegou emprestado, vezes a taxa percentual, quanto por cento foi feito o negócio do empréstimo e por quanto tempo você ficou com esse dinheiro. Como essa taxa é dada em porcento, lembre-se que esse porcento, na verdade, é o consequente de uma razão 100. E ele está bem aqui, este número 100. Então, esta é a fórmula que determina quanto você vai pagar de juros por o dinheiro emprestado, qual foi a taxa de negociação, 5%, 7%, 10%, e por quanto tempo você ficou com esse dinheiro emprestado. Um dia, 10 dias, um mês, 2 meses, um bimestre, um trimestre, um semestre, um ano, 2 anos, dividido por 100, que é este número 100 bem aqui. Tá? Então, se eu tenho 25%, é 25 para 100. Professor, e se eu não quisesse considerar o número 100? Então, você teria que transformar isso para outra forma de representar a porcentagem, que é a sua forma decimal. 25 dividido por 100. 25 por 100 não dá para dividir. 0 no dividendo e 0 no zero, vírgula no quociente. 0, cancela esse 0. 25 dividido por 10 dá por 2. 2 vezes 10, 20. Para 25 falta 5. Acrescento 0. De novo, 0. Dividendo, 0 divisor, cancelo. 5 por 1 dá por 5. 5 vezes 1, 5. Para 5 não falta nada. Ou seja, a forma decimal é 0,25. Então, se você não quiser considerar, porque tem também alguns professores que ele não dá esse número 100, eles dão a fórmula somente assim, gente, olha. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Por quê? Essa taxa ele já transforma para a parte decimal. Então, juros é igual ao capital vezes a taxa, tá? Digamos, se fosse 25% seria 0,25. Por quanto tempo você vai ficar com esse dinheiro emprestado? Ok, gente? Eu ainda gosto, no juros simples, eu gosto de trabalhar com este número 100 aqui. Já no juro composto, ele não é trabalhado dessa forma, ele é transformado para a forma decimal. Tá? Não tem o número 100 no juro composto. Tá? Bom, hoje nós tivemos aula na 202, tá? Eu até juntei também com a turma 201 e a 203, juntei uma turma lá, porque eu dei juros porcentagem para eles, tá? A gente está com juros simples, porque eu gostaria que os alunos participassem da Olimpíada, tá? De Educação Financeira. Amanhã, na nossa aula, eu vou estar conversando com você do terceiro ano sobre essa Olimpíada. É obrigatório para vocês. Então, eu quero a inscrição de todo mundo. Ok? Amanhã nós vamos conversar direitinho na sala de aula. No juro composto, o recurso que eu vou utilizar é o livro Prepara, tá? Que foi um material produzido e entregue pela Secretaria de Educação para a nossa escola, e eu gosto muito desse material, gosto muito de utilizar aí. Então, vamos utilizar algumas atividades daqui para a nossa aula de hoje. Ok, gente? Deixa eu ver como é que está indo a gravação aqui. Tá, está indo bem. Bom,
O primeiro juros que nós vimos, então, foi os juros simples. Tá? Agora nós vamos ver o juro composto. O juro composto, ele também é o valor que você vai ter que pagar, além do capital que você pediu emprestado, né? Já que a pessoa emprestou dinheiro para você. Só que esse juro composto é o que nós chamamos de juros sobre juros. Eu daqui a pouco vou gravar uma aula só para mostrar para vocês como funcionam os dois, para ficar bem claro. Tá? Os juros compostos, a forma que vamos trabalhar vai ser montante, tá? Não tem uma fórmula de juro composto só para calcular logo os juros. Primeiro você calcula o montante. Professor, o que é o montante? O montante, lembre-se, é a soma, nos juros simples, é a soma do capital mais os juros, né, que você vai ter que pagar. Esse é o montante. Na fórmula do juro composto, você determina logo o montante. Depois que você calcular o montante, que você vai calcular os juros, ok? Então, montante é igual ao valor do capital vezes, abre parênteses, 1, que vai ser uma constante. Sempre esse número vai aparecer, essa é a fórmula dele, mais a taxa percentual elevado pelo tempo, tá? Onde o M vai ser o montante. Isso aqui, quem tem dúvida, é só assistir a aula de juros simples, que eu falo bastante do montante. O C é o capital, tá? O I é a taxa percentual. E o T é o tempo. Lembre-se que a taxa percentual e o tempo tem que corresponder ao mesmo período. 5% ao mês. Então, o tempo tem que ter ao meses. Tanto por cento ao ano. Então, o tempo tem que estar em anos. Tá? Se aqui estiver em meses e aqui estiver em ano, alguém vai ter que ser transformado para a mesma unidade de tempo. Sempre um dos dois é mais fácil de transformar. Certo? Digamos que eu dei a taxa percentual aqui, 5% ao mês. E aqui eu dei um semestre. Bom, então se aqui foi ao mês, um semestre tem quantos meses? 6 meses. Então aqui deveriam ser 6 meses. 10% ao mês. E aqui deu em 2 anos. Aí você transforma esses 2 anos para meses. Um ano tem 12 meses, então tem 12 meses. Então 2 anos tem 12 mais 12, 24 meses. Então 10% ao mês, e aqui seriam 24 meses. Sempre tem que fazer essa transformação, ok? Professor, e os juros? Já para determinar os juros, vai ser o valor do montante menos o valor do capital. Esta é a fórmula que você vai determinar os juros. No exercício de juro composto, em alguns deles eu vou pedir para calcular o montante. Então, para eu calcular o montante, é necessário que eu tenha o capital, a taxa e o tempo. E em alguns exercícios eu vou pedir para você calcular os juros. Pronto. Então, em alguns exercícios eu vou pedir para você calcular o montante. Então, jogou direto, já calculou o montante. Em alguns eu vou pedir para você calcular os juros que foi cobrado por investimento. O que você vai fazer? Você vai calcular primeiro o montante. Primeiro você vai calcular o montante utilizando esta forma. Depois essa segunda forma. Tá? Ou seja, o montante que você vai calcular através dessa forma, menos o capital que vai ser dado no exemplo. Quando você faz a subtração, você tem o valor que você pagou a mais pelo dinheiro emprestado, que é o juro. Beleza? Professor, juros simples, juros compostos são diferentes? São totalmente diferentes. Observem as fórmulas como são totalmente diferentes. Ok? Dê uma olhada lá para a gente resolver já um exemplo. É necessário, para o juro composto, um pouco mais de exercício, um pouco mais de atenção.
Tá? Os cálculos eles são um pouco mais exigentes que os juros simples. Tanto que não está dizendo juros simples. Composto já dá uma ideia, algo um pouco mais complexo. Realmente ele dá um pouco mais de trabalho para a gente. Tá? Então dê uma boa olhada que a gente vai precisar. Eu vou precisar copiar o primeiro exemplo de vocês. Olha, amanhã, para as turmas do terceiro ano, e para a próxima semana, eu vou entregar também para a turma do segundo ano esse material aqui, tá? Eu já mandei para o grupo de vocês, mas a escola também rodou o material já, está tudo impresso, tá? Querendo entregar. Aqui é sobre juro composto, tá? Aqui estão as fórmulas que nós vamos trabalhar e aqui alguns exercícios. Esses exercícios eu não vou trabalhar aqui na sala de aula, vou deixar aqui com vocês, tá? Eu separei aqui do livro Prepara, eu separei outros exemplos. Esse aqui nós vamos trabalhar em sala de aula, certo? Então, bora lá? Vamos lá ver o primeiro exemplo. Vamos lá, tirar o primeiro exemplo. Pronto, gente. Aí nós temos o primeiro exemplo. O que é que ele diz? Deixa eu ver aqui. Tá, tudo ok. Quanto receberá de juros? Quanto receberá de juros ao final de um semestre? Esse semestre é tempo. Ou ao semestre. Uma pessoa que investiu a juro composto, a quantia, então ele investiu um capital de R$6.000 a uma taxa percentual de 1% ao mês. Olha bem, então já observa que no primeiro exercício já não bateu o período de tempo. Se é que fosse 1% ao semestre, já não precisa mudar ninguém, mas é como aqui deu um mês, aqui é o semestre, então nós vamos ter que fazer uma alteração, ter uma transformação. Aqui não tem, tem que corresponder ao mesmo período. Um semestre equivale a quê? Muito bem, 6 meses. Agora sim, é o mês, meses, ok? Pronto, aí já temos dados suficientes, mas lembre-se, a fórmula do juro composto ele não te dá uma fórmula direta para calcular os juros. Primeiro ele determina quem? O montante. Depois do montante, com o capital, você determina os juros. Ok? Vamos lá para a fórmula, gente. Então, a fórmula é montante igual capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante é igual... Qual foi o capital?
capital foi de 6.000 vezes 1 mais... Qual foi a taxa? 1%. Não se trabalha com esse símbolo de porcento. Vocês vão ter que transformar ele para a forma decimal. Então, 1% equivale a 1 para 100. E, professor, existe uma forma de fazer direto, sem precisar fazer aquela divisão? Tem. Primeiro, esse número 1 aqui, ele é ou não é decimal? Tem ou não tem uma vírgula? Tem. Todo número tem uma vírgula. Todo número é decimal. Ele é o quê? Ele é 1, vírgula. Esse traço aqui da razão representa aqui a operação divisão. Muito bem. Então, se a divisão, essa vírgula vai ser deslocada, por quê? Porque você tem o número 1 acompanhado de zeros. A divisão, a vírgula deslocada para a esquerda. Quando o zero número tem 100, 2 zeros. Então, ela se desloca 2 casas decimais para a esquerda. Então, vai ficar uma casa ocupada com o número 1. A segunda casa ocupa com quem? Com 0, muito bem. Com a vírgula, o primeiro símbolo do número, que é que eu sou obrigado a acrescentar um 0 na frente. Então, 1% é 1 para 100, que é igual a 0,01. Elevado a quanto? Elevado a 6. Pronto. Aqui está. Olha como fica a fórmula. Tá? Certo, gente? Então, calculando. Montante é igual a 6.000 vezes 1 mais 0,01. 1,01 elevado à sexta potência. Então, primeiro eu vou calcular o que é potenciação, ou seja, 1,01 elevado à sexta potência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esta é a multiplicação. Professor, vai dar muito trabalho. Exato, dá trabalho mesmo. Então você vai ter que multiplicar isso aqui, ó, 6 vezes. Não tem jeito. Tá? É isso mesmo. Então vai dar um valor bastante alto isso aí, gente. Não é alto, é um valor baixo, mas ele é um valor com muitas casas decimais. Tá? Então olhem bem. Ok, gente? Então, primeiro tem que fazer 0,01 vezes 1,01. Do resultado, 1,01. Então, isso vai dar um trabalho imenso agora. Como o nosso tempo é limitado, vamos deixar para fazer uma dessa na sala de aula. Tá? Como aqui nosso tempo é limitado pela memória do meu celular, então eu vou fazer uma pequena mudança nessa questão. Eu não vou fazer semestre, vou fazer um bimestre. Então, não vou mais fazer por semestre, são 6 meses. Vou fazer bimestre, ou seja, 2 meses. Tá? Então, aqui é um bimestre. Pronto. Um bimestre equivale a 2 meses. Aí a coisa modifica. Aqui não é mais 6, aqui é 12. 2 meses. Certo, gente? É só para facilitar, senão nós vamos levar 40 minutos só para fazer aquele cálculo ali. Lembre-se que isso aí é feito numa calculadora científica, que já tem as teclas, que a gente faz com calculadora. O celular tem a calculadora científica. Mas aqui, como é feito manualmente, então não vai ter jeito, você vai ter que reduzir. Não vão ser as questões lá, não vou fazer com o tempo ali, então vamos dar aqui. Eu fiz uma questão na lista que eu tirei do livro Prepara, onde ele diz lá, 1,01 elevado, são 32 meses, então eu tinha que multiplicar 32 meses, aí eu já dou o resultado, use esse dado, tá no problema. Numa prova, realmente eles fazem isso, eles já dão esse valor para você não ter que calcular esse monte de vezes, tá? Então já viu como transformar potencial para decimal, não é isso? Pronto. Então primeiro eu vou calcular a potenciação.
1,01 elevado ao quadrado. 1,01 vezes 1,01, já que é um bimestre, 2 meses. 1,01, 1,01 vai dar 1. 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1 dá 1. Somando. 1, 0, 2, 1, 1. Como é que eu tenho 4 casas decimais, então eu vou ficar com 4 casas decimais. 1,1201, que é 1,01 elevado ao quadrado. Imagine elevado à sexta potência. Seriam 12 casas decimais. Isso ia dar um trabalho muito grande. Tá? Isso aí, geralmente, os professores ou eles dão em forma de dado, deixam de utilizar a calculadora científica. Então, o montante é igual a 6.000 vezes 1,1201. Está. Certo? Deu uma boa olhada? Vamos lá, vou precisar de espaço. Um vírgula 1201 multiplicado por 6.000. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, como é que eu faço? Eu esqueço desses 3 zeros, tá? Eu esqueço desses 3 zeros. Não, a pessoa quer fazer com 0. Então, tudo bem. Então, isso vai dar um trabalhinho para a gente, mas se faz. Zero vezes 1 vezes 0 vezes 2 vezes 1 vezes 1 é 0. Então, 0, 0, 0, 0, 0. 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Próximo 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Próximo 0, 0 vezes 1 dá 0, sempre a gente está numa casa, né? 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 1, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 6 vezes 1, 6. Somando 0, 0, 0, 6, 0, 2, 7 e 6. Se eu tivesse multiplicado só o 6, teria dado esse valor bem aqui. E depois só faria acrescentar os 3 zeros. Tá? É dessa forma que eu iria fazer. Como aqui eu tenho 4 casas decimais, terei de deixar também 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Ok? Então, qual será o montante? Lembre-se, dinheiro. Se é dinheiro, tem que ter 2 casas decimais. Vou ficar R$6.720,60. Então, essas 2 casas aqui, pela propriedade do número decimais, eles não têm mais função nenhuma. A pessoa poderia deixar aqui só uma casa decimal? Poderia. Mas como eu estou representando o dinheiro, eu preciso ter 2 casas decimais, então eu vou precisar daquele zero. E lembre-se, ele não quer o montante, ele quer saber só os juros. Mas só que para eu calcular os juros, eu preciso calcular o montante. Certo? Dê uma boa olhada. Tá? A pessoa dá um pouquinho de trabalho. Com o tempo que vocês vão calculando, vocês vão pegando as práticas. Como eu vim falando. Aqui, ó, como é o número 6 com P número 0, eu não ia utilizar os 3 zeros. Eu ia deixar eles para o final. Isso é multiplicar aqui. Ó. 6 vezes 1, 6.
6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 6 vezes 1, 6. E acrescentar os 10 zeros e depois eu vinha com as 4 casas decimais. Era dessa forma que eu iria fazer. Tá? Pronto. Posso? Então, para eu calcular os juros que eu vou pagar pelo investimento, eu vou ter que usar juros é igual ao montante menos o capital aplicado. Então, juros é igual ao montante R$ 6.720,60 menos o que? O capital de 6.000. Ok? E aí já dá para fazer de cabeça, né? 6.720,60 menos 6.000, os juros é igual a R$ 720,60. Então, juros de R de real, cifrão dinheiro, R$ 720,60. Ok? Quanto receberá de juros? Então, a colega aí vai receber de juros pelo período de um bimestre, ou seja, 2 meses, tá? A uma taxa de 1% ao mês, o capital que ela empregou de 6.000, só de juros ela vai receber R$ 720,60. Ok, gente? Já no exercício de vocês, ó, no exercício que eu coloquei aqui para vocês, é a questão de número 1. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de R$ 20.000, qual será o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%, ou seja, rende de juros mensalmente 0,5%. Quanto vai render em 4 anos? 4 anos, cada ano tem 12 meses, 4 vezes 2, 48 meses. Então, seria 1 mais a taxa de 0,5 transformado para decimal, pelo tempo de 48. 48! Isso aí, então, eu já dei aqui. Ó. Use 1,05 elevado a 48, utilize 1,2, então, ou seja, tá? Isso já foi dado para vocês. Muitos exercícios eles fazem isso. Por quê? Você multiplicar 1,005 elevado a 48 não tem condições. Iria terminar o ano letivo todo e a gente não iria conseguir achar o resultado. Ok, gente? Então, tudo que a gente puder fazer para reduzir agora, se a gente tiver uma calculadora científica, isso é rapidinho. A gente faz rapidinho esse cálculo. Beleza? Dê uma boa olhada aí, gente. Vamos lá para o segundo exercício. Olhem bem. Ainda hoje vou estar gravando uma segunda aula, também para o primeiro ano, para o segundo ano, mostrando para vocês como funciona o rendimento de juros simples e de juro composto no gráfico. Vocês vão ver como cada uma reage no gráfico, no plano cartesiano, que é bem melhor para você entender qual a diferença entre juros simples e juro composto. Tá? Segunda questão do nosso livro Prepara.
Pronto. Tá aí, gente. Segunda questão para a gente ver hoje. Um capital de R$ 8.000, foi aplicado a juro composto a uma taxa de 40% ao ano, tá? Quanto renderá de juros em 24 meses, seja, o tempo de 24 meses. Pronto. Primeiro detalhe, a taxa percentual está ao ano e o tempo está em meses. Professor, todas as vezes tem que transformar? Não, só quando necessitar. Tá? Tem alguns que já vem ano, vem meses. E aí o que é mais fácil? Transformar esses meses para anos. Um ano tem quantos meses? 12 meses. Então 24 equivale o quê? A 2 anos. Sempre um deles é mais fácil você transformar. Às vezes você vai transformar a taxa percentual. Também pode ser transformado. Tá? Só fazer aquela transformação pelos 12 e aí é bem mais fácil. Ok? Então vamos lá. Qual é a fórmula? Primeiro eu vou calcular o montante. O montante é o capital vezes 1 mais a taxa percentual dividido pelo tempo. Então, o montante que será pago, capital de R$ 8.000, vezes 1 mais, qual o valor da taxa? 40%, que em forma de razão centesimal é 40 para 100. Ok? Esse número 40 ele é decimal. Tem uma vírgula? Tem. Aqui do seu lado direito. Vou precisar dela. Como isso aqui é uma divisão, essa vírgula vai caminhar para a esquerda. Quantas casas decimais? 2 casas decimais. Uma que foi ocupada com 0, 2 que foi ocupada com 4. Então essa vírgula passa bem para cá. Como a vírgula é o primeiro símbolo do número, é obrigatório na frente colocar um 0. Esse 0 aqui está totalmente à direita da parte decimal, não tem mais função nenhuma. Ele é eliminado. Pessoal, eu posso deixar? Não, não é para deixar. Esse 0 não há necessidade de deixar, senão ele vai estar só trabalho. Então, 40% na forma decimal é 0,4. Tá? Dividido pelo tempo, que equivale o quê? A 2 anos. Pronto. Tá? Montante é igual a 8.000 vezes 1 mais 0,4 é 1,4 elevado ao quadrado. Multiplicação e potenciação. Qual operação eu resolvo primeiro? A potenciação. Vai ficar 8.000 vezes 1,4 elevado ao quadrado é 1,4 vezes 1,4. 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 dá 1. Somando 6, 9, 1. 2 casas decimais no produto, 2 partes decimais, tá? Do resultado. Tá? Na multiplicação, temos 2 casas decimais, então o produto que é o resultado também 2 casas decimais. Então vai ficar o capital de 8.000 multiplicado para 1,96, que é o resultado final. Lembrando, gente, não vou utilizar agora essa multiplicação, esses 3 zeros, eu vou deixar ele lá no resultado. Eu vou só multiplicar pelo número 8. Senão eu vou ter que multiplicar por cada zero, depois por isso você vai dar um trabalho. Não há essa necessidade, é só perda de tempo. Vocês têm que aprender a fazer esse tipo de cálculo. Tenham coragem, exercitando vocês vão aprender. Tá? Olhem bem. Certo? Então vai ficar
1,96 vezes 8.000. Só que eu só vou usar o 8. Lá no final vou colocar os 3 zeros. 8 vezes 6, 48, sobe 4. 8 vezes 9 dá 72. 72 mais 4, 76, sobe 7. 8 vezes 1, 8. 8 mais 7, 15. E aí você acrescenta os 3 zeros. Pronto, aqui está. Multiplicado por 8.000. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Ok? 2 casas decimais. Como é dinheiro, eu apago aqueles 2 zeros? Não, não apago aqueles 2 zeros, já que é dinheiro. Então vai ser R$15.680. Isso é o montante, o capital mais os juros. Então eu vou lá para a fórmula. Juros é igual ao montante menos o capital. Lembre-se que ele não quer o montante, ele quer os juros. Então juros é igual ao montante 15.680 menos quanto ela aplicou, R$8.000. Pronto, foi o capital aplicado. Então, em 2 anos, uma taxa, a pessoa deu tudo isso, deu 40%, é uma taxa alta, vai render muito dinheiro. Ok? Então, 15.000. Fazer bem para cá, gente. 15.680 menos 8.000. 0 menos 0 dá 0. 8 menos 0, 8. 6 menos 0, 6. 5 menos 8 não pode, peço emprestado, então aqui está valendo 15. 15 menos 8, 7. Então, só de juros rendeu 7.680, entendeu? R de real, cifrão, R$7.680. Esse foi o rendimento desse valor aplicado. Ok, gente? Era, professor, deu um rendimento bastante alto. Não foi quase 100%, porque foram 40% de taxa cobrada. E olha por quanto tempo ela ficou. Ela ficou por 24 meses, 2 anos, é muito tempo. Então rendeu um bom dinheiro. Ok, gente? Então olhem bem. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de hoje, tá? Pessoa é um pouquinho mais complicada, juro composto. Os cálculos são um pouco mais exigentes que os juros simples. Juros simples são nomes simples, tá? Então eu vou estar gravando, vou tomar um pouco de café, dar uma descansada, beber um pouco da água, porque eu quero gravar mais uma aula para vocês. Eu vou disponibilizar essa aula já na rede social, no nosso canal do YouTube, Matemática JV, porque eu preciso liberar a memória do meu celular. Então depois que já estiver na rede, que eu disponibilizar para vocês, aí eu faço uma limpeza do celular e vou gravar para vocês, mostrando para vocês como é que elas funcionam, juros simples, juro composto, no plano cartesiano com seu gráfico. Vocês vão ver que são gráficos totalmente diferentes. Beleza? Então, até amanhã, as turmas 301 e 302, aula presencial. Tá? Eu estarei amanhã cedo na escola. Bons estudos para vocês. Amanhã eu vou estar levando a lista de exercícios para todos vocês. Ok? Então, bons estudos, gente. Até a próxima. Valeu, galera.